Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz e gosto de contar histórias do Brasil, de Minas Gerais e especialmente da minha cidade natal, a cidade do Cerro. Eu gosto de contar histórias porque sou apaixonado por trajetórias de vida e especialmente pela história do século XVIII, envolvendo inclusive temas espinhosos para a história, como por exemplo, a escravidão. Hoje eu quero apresentar para você o meu último livro, o mais recente, O Ouro do Brasil, a história das minas do Cerro do Frio, de 1702 a 1714, publicado pela editora Apris, da cidade de Curitiba, constando de muitas imagens dos mapas das minas, constando também de muitos anexos, documentos transcritos para a compreensão do início da história serrana, ou seja, a história que começa com a ocupação dos bandeirantes paulistas na região da Praia, região aqui do Cerro. Nesse caso, nós estamos contando o cotidiano das minas serranas. E é muito interessante perceber que essa documentação vasta, conservada até os dias atuais, nos permitiu então criar uma historiografia e especialmente um relato bastante fiel do que seriam esses 12 anos de ocupação das lavras das minas do Cerro do Frio. No livro O Ouro do Brasil, eu tento retratar como as mulheres se localizavam dentro da perspectiva de ocupação desse território de minas de ouro. Nós estamos falando então de mulheres que vão ter trajetórias muito interessantes. Algumas serão concubinas de padre, ou no caso de um frei, como o caso do João Batista. Outras vão ser, por exemplo, escravas alforriadas, que terão contato com todo o falso e opulência do seu proprietário, que vai colocá-la como aquela responsável também por indicar, que vai ser responsável por apresentar o ouro em pó e ser quintado nos documentos oficiais desse período. Mas o mais importante aqui é retratar, no contexto geral, a história de vida ou a trajetória de vida de Jacinta de Siqueira. Jacinta de Siqueira vem para o Cerro, no início das minas, nós não sabemos precisar imediatamente qual seria o ano, mas ela se torna uma importante dona proprietária de escravos e teve uma relação amorosa muito forte, muito interessante, com Antônio José de Campos Lara. Nós consideramos que este casal desce então para as minas serranas, advindos ali da região do Recôncavo Baiano. E eles trazem consigo a fé e também as suas crenças. É por isso que Campos Lara se torna um dos primeiros a mencionar o seu nome na Irmandade Nossa Senhora do Rosário, onde ele assina como um dos diretores ou dos fundadores da Irmandade, no compromisso enviado para as autoridades e aprovado por voto de 1728. A igreja ficou pronta bastante tempo depois, logo depois que Jacinta de Siqueira falece, em 1751. A história de Jacinta de Siqueira é retratada no que nós chamamos Questão Jacinta de Siqueira, que envolveu esquecimento e invisibilidade de historiadores serranos, como por exemplo, o Dr. Dari Augusto Ferreira da Silva e também Nelson Coelho de Sena. Quem trouxe à tona a história de Jacinta de Siqueira primeiramente foi o historiador serrano, tio de João Pinheiro, o alferes Luiz Pinto, que tem inclusive um importante fundo no Arquivo Público Mineiro. As histórias vão sendo enredadas para mostrarmos como se deu a chegada, por exemplo, dos portugueses, como que houve essa emigração em massa de algumas regiões de Portugal para o Cerro. E para isso nós temos a relação de testamentos de portugueses que estiveram na região serrana e que anotaram suas posses, os seus bens e deixaram para os seus familiares. O objetivo maior, evidentemente, é contar a história da economia do ouro. E como essa economia do ouro fez surgir a Vila do Príncipe em 1714. E aí nós trazemos um dado novo para a história do Brasil e da América Latina.
o que nós chamamos de a Revolta do Rio do Peixe. Ela acontece de 1711 até 1715. O Geraldo Domingues, que pertencia à estrutura burocrática do funcionamento das Minas Serranas, acaba descobrindo ouro no Rio do Peixe, atual cidade de Alvorada de Minas, e aí ele é acusado de usurpar as terras e não pagar os impostos para a coroa. Geraldo Domingues era paulista, pertencia à elite governante das Minas Serranas, e aí há um motim. Nesse motim há uma disputa judicial pelos territórios dessas minas, e nós temos então Manuel Correia Arzão, que na época era o capitão-mor das Minas Serranas, acaba declarando guerra, decretando litígio então com Geraldo Domingues. De um lado nós temos então pessoas que vão lutar a favor de Arzão e do outro lado Geraldo Domingues. Aqui nós temos um detalhe importante. Nessa época, o governador da capitania de Minas Gerais era o Conde de Assumar, que manda então, por conta desse litígio, desse motim, criar a Vila do Príncipe, para fazer a passagem do comando dos bandeirantes para o comando do Senado da Câmara, ou seja, 2 presidentes, um presidente a cada semestre, 3 vereadores e um procurador. E nós contamos então como a revolta do Rio do Peixe fez surgir então a Vila do Príncipe em 1714. Não por acaso, são essas disputas, essas guerras civis que vão mobilizando o governo a tomar atitudes, como posteriormente a revolta do Cerro do Frio, que faz surgir a comarca do Cerro do Frio. Ou seja, nós tentamos mostrar como que a luta pelo território serrano, primeiro para afastar os indígenas, os povos tradicionais, e a estratégia é muito clara, havia uma ocupação das terras, transformavam-se as terras em sesmarias, dadas para aqueles que tinham autoridade ou tinham participação no sistema das mercês. Essas terras se tornavam fazendas, produtoras de leite, produtores de carne bovina, e também para amparar o crescimento regional. Essas fazendas se tornam, então, fazendas que vão ocupar o território indígena. Por outro lado, nós temos também guerras internas entre portugueses, entre os paulistas, e essa luta vai fazendo com que surjam questões que precisam ser resolvidas dentro da chamada economia do ouro. Meu convite, então, é que você leia O Ouro do Brasil e entenda um pouco mais sobre a economia do ouro nos seus primeiros anos de fundação da história serrana.